Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Lembrando da nossa cesta de Natal, os números estão ali, sempre contém ali na porta. Quem quiser adquirir o número, tá? R$2 cada número. E será o sorteio dia 22 de dezembro. Uma cesta repleta de coisas de Natal. Nós vamos parar os nossos estudos, agora esse final de ano, começo do ano, mas a casa continua aberta para as palestras. Tá? Só fecharemos no Natal, porque acho que no dia de Natal ninguém tem. Né? Nem no dia 1º de janeiro. Por favor, podem ficar em casa. Mas fora disso, estamos aqui. Tá? Que a paz de Deus e Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Amanhã é tarde. Ama como se fosses morrer hoje. Demonstre o seu amor hoje, como se você estivesse numa despedida. Fale com as pessoas de tal modo que elas guardem de você as palavras mais ternas. Não perca a oportunidade de mostrar seu afeto a cada pessoa que cruzar o seu caminho hoje. Não adie o amor, não adie o sorriso, o olhar de candura, palavra, o abraço caloroso, o beijo de ternura. Porque alguém não sabe se amanhã reencontraremos essas pessoas. Um dia sem amor é um dia perdido. Um dia que não volta mais. Somos espíritos imortais. Mas a experiência na Terra tem prazo de validade. E ninguém sabe quando esse prazo expira. Assim. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada pela nossa irmã Amália, e que Deus a abençoe. Vou para a tribuna do púlpito. Boa noite, prezados irmãos. Prazer estar aqui, trazer uma mensagem, da nossa doutrina. E hoje eu vou falar sobre a busca da felicidade. Eu não vou ensinar ninguém como chegar a ela, não é? Também não sei, também eu estou em busca. Mas vamos ver o que a doutrina nos diz, não é? Se é possível sermos felizes aqui, neste nosso mundo tão atribulado. Então, sabemos, né, que a busca da felicidade é o maior anseio da alma humana. Tudo que nós fizemos, muitas vezes os desatinos que cometemos, é no sentido de querer ser feliz, não é? Só que muitas vezes nós procuramos descaminhos que não nos levam a nada e nos fazem mais infelizes do que felizes. Então, desde os tempos muito remotos, que o homem já se preocupa em buscar uma maneira de enfrentar as dificuldades, de enfrentar a dor, não é? Enfrentar a morte. E
sabemos que as religiões, as filosofias, têm teorias a respeito, né? Onde está a felicidade, como encontrar a felicidade. Só que nós vamos ver, através da nossa fala, que não existe fórmula, não existe receita pronta, que cada um de nós vai ter que construir, né? A felicidade é uma construção pessoal, não se baseia em valores materiais, como nós vamos ver, né? Nós nos preocupamos em acumular dinheiro, não é? Muitos se preocupam com a aparência física. Até, não sei se vocês viram, uma moça muito linda, mas ela tinha os olhos castanhos e ela queria ter olhos azuis. E ela fez uma cirurgia que aqui no Brasil é proibida. Ela foi aos Estados Unidos fazer a cirurgia. E ela acabou ficando cega, porque era uma cirurgia muito delicada, não é? Acho que vocês viram, foi bastante comentado nas mídias. Não viu? Então, o que a gente busca? Nós buscamos a beleza, a riqueza, o amor, as companhias. São todas maneiras que nós buscamos de ser feliz. Então, da questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se pode o homem gozar de completa felicidade na Terra. Meu Deus. Sempre a gente acha um empecilhozinho, né? Então, os espíritos responderam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Não é? Então, o que perguntar? Será que nós podemos ser felizes na Terra, né? Neste nosso planeta? Sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde nós temos mais de sabores, mais dores do que realmente momentos felizes. Só que eles disseram o seguinte, não é? Depende de nós a suavização dos nossos males, para sermos o mais feliz possível. Não é? Porque as nossas infelicidades, na maioria das vezes, são o reflexo das escolhas que nós fazemos. Então, nós muitas vezes escolhemos caminhos tortuosos que nos afastam do bem, não é? Nos afastam do amor, nos afastam da felicidade. Só que o que ele disse é que aqui na Terra, né, a Terra, nós não seremos completamente felizes, porque aqui é um planeta que não é um planeta feliz. Outros mundos existem onde o homem vai ser feliz, porque o destino do ser humano é a felicidade, é a paz e a tranquilidade. Então, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, está contido o seguinte: em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançaram sucessivamente, sem jamais alcançá-la. Então, essa felicidade plena, não é?
nós buscamos, através de todos os meios, como dissemos e ainda vamos concluir, né? Sem jamais alcançá-la da maneira como nós vemos e foram felizes para sempre, né? Então, na questão 20, na questão 922 ainda do Livro dos Espíritos, diante da pergunta, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, né? Cada um de nós vai ter uma felicidade relativa à nossa posição. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Será que existe, não é, uma maneira que satisfaça a todos para serem felizes? Então, os espíritos responderam que, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Só que nós sabemos que nós vivemos num mundo de relatividade, como é dito, né? O que agrada a um, o que faz feliz um, não faz feliz outro. Quanto à posse do necessário, para alguns que acumulam milhões, eles querem mais, não é? A ganância não tem fim. E para outros que ganham um salário que satisfaz as suas necessidades básicas, ele se contenta, está realizado e pode constituir uma vida calma, uma vida organizada, não é? Então, é muito difícil, por exemplo, para alguns, 5 salários mínimos seria um excelente salário. Para outros, isso aí não daria para cobrir metade das suas despesas, não é? Então, vai depender, como já dissemos, da ambição de cada um. Então, isso também, qual é o necessário? Achamos que o necessário é aquilo que pode prover a nossa alimentação, a nossa moradia, nosso vestuário, educação. Isso seria uma base, mais ou menos, não é? Que traria essa, digamos, não felicidade, mas essa tranquilidade econômica. Porque também viver sempre nessa ginástica, não é? De só pagar carnês, acho que nós não estamos aqui só para pagar carnê. É complicado, não é? Muitas vezes não podemos. Mas, quanto à felicidade moral, ele fala na consciência tranquila e a fé no futuro. Já são valores morais. Ter uma consciência tranquila. O que é isso, ter uma consciência tranquila? É praticar o bem, é ajudar o outro, não ter vícios morais e vícios físicos, não é? Ter virtude, ter amizades, ser uma companhia agradável, deitar no nosso travesseiro à noite e poder dizer, nada tenho contra o meu irmão, não é? Fazer um exame de consciência e ver que nós praticamos atos bons, porque o lema da nossa doutrina, né, é fora da caridade não há salvação. Quer dizer, então nós temos que ter a prática da caridade, fazer o bem. Isso aí nos dá uma consciência tranquila. Não lograr os outros, não é? Não sacrificar ninguém no seu trabalho. Ali no Homem de Bem, uma página lindíssima do Evangelho, eles falam o que é um homem de bem. Então, ter consciência tranquila é ser um homem de bem, não é? E a fé no futuro. Se nós não tivermos fé,
nós não encontramos razão para esta vida. Se nós não acreditarmos num futuro espiritual, de que adianta a nossa vida aqui na Terra? O que estamos fazendo aqui? E é isso que muitas pessoas que não têm crença nenhuma chegam no final da vida sem perspectiva, não é? Porque o que vai ser de mim depois? Eu sempre costumo dizer, né, que o Espiritismo nos dá a razão, a explicação para a vida e a explicação para a morte. Então a nossa doutrina consoladora, ela nos explica por quê, o que estamos fazendo aqui e o que nós devemos buscar. Só que a fé ela é construída. A fé não entra milagrosamente em nós. As pessoas que já têm fé é porque elas já exercitaram uma outra existência. Não é? Então nós construímos a nossa felicidade, construímos a nossa fé, construímos a nossa tranquilidade espiritual. Então, como é dito, a felicidade não é a realização de todos os nossos desejos. Eu quero isso, aí, né? Para ser feliz eu quero essas coisas. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. Não é ter tudo o que queremos. Quantos sonhos nós tivemos, não é? Eu quero ser isso, quanto à nossa profissão, quanto às nossas relações familiares, amorosas, não é? Muita gente queria casar e não casou. Tem pessoas que não encontraram companheiro ou companheira, não é? Era sonho. Constituir um lar, eram pessoas que queriam ter filhos e não tiveram. Mas isso não significa que não possa ser feliz, não possa se sentir realizado apesar de tudo. Não é? As razões são muitas. Por que alguém não teve filho? Por que alguém não casou? Quem sabe não são karmas, como eu digo, de outra existência, né? Quem sabe nós desperdiçamos oportunidades importantes e agora nós estamos colhendo os frutos, não é? Das nossas ações pretéritas. Bem, então eu gosto muito dessa frase aqui. A ausência não significa falta. Eu não tenho alguma coisa, mas essa coisa não me faz falta. Não é? Os grandes magnatas têm que ter o quê? Um iate, um helicóptero, uma mansão, não sei o quê, né? Aspiram isso. Jamais nós ambicionamos isso, eu, vocês com certeza, mas isso não nos faz falta. É uma ausência que não faz falta. Então nós não precisamos ter todos os confortos que os outros têm. Basta que nós nos sintamos, né, realizado com aquilo que temos, agradecendo aquilo que temos, valorizando aquilo que temos. Então não devemos, né, nos preocupar tanto com aquilo que falta, mas valorizar, como eu disse, nos alegrar com o que nós conseguimos conquistar, mesmo que seja pouco. O nosso trabalho, o nosso salário, a nossa casinha, por modesto que seja. Então, outra coisa muito importante,
devemos evitar nos comparar com os outros. Quem se compara com os outros, ou vai se sentir orgulhoso se achando melhor que alguém, ou vai ficar com ciúmes porque tem menos que o outro. Não é? Não é o que o outro tem que vai me fazer feliz. Porque quem se preocupa demasiadamente com a vida do outro, ele esquece da sua. Não é? Eu fico olhando para o que o outro tem e estou sempre insatisfeito. Não é um carro melhor, não é uma casa melhor, não é a conta bancária melhor que vai nos fazer mais ou menos felizes. Então, muitas vezes, nós supomos que os outros são mais felizes. Agora com a internet, não é? Com as redes sociais, vai alguém para lá, ostenta tudo que pode, né? Aí fazer uma viagem, se preocupa mais com as fotos do que realmente em aproveitar a viagem. Aí o outro olha, que ele é feliz, ele viajou, ele tem boas roupas, isso e aquilo. Muitas vezes nós estamos mascarando a realidade, não é? Nós temos que fazer uma viagem para aproveitar a viagem, não para ostentar. Tudo bem que nós coloquemos as nossas fotos, nada impede, mas tem gente que viaja para mostrar para o outro que tem. E aquele que é ciumento, que é invejoso, né, vai ser mais infeliz porque o outro tem mais. Não é assim que acontece? Nós olharmos. Então é dito, que sempre o pasto do lado da cerca do vizinho, do lado de lá, é mais verde que o nosso. De longe. Nós olhamos, né? Parece tão verdinho. Muitas vezes o nosso é mais bonito. E mesmo que não fosse, é nosso. Então, isso significa, não é? Que nós não nos contentamos com o que somos. E a inveja é uma causa de infelicidade. Aquele que deseja o que o outro tem, nunca vai se contentar com as suas posses, não é? Então, esse deslocamento dos conflitos humanos, muitas vezes, do que nossos conflitos íntimos, muitas vezes nós estamos descontentes, nós estamos infelizes, e o que nós fizemos? Saímos e compramos alguma coisa. Não é? Porque parece que aquilo vai nos suprir. Aí nós compramos, nos satisfazemos nos momentos, porque eu comprei tal coisa que eu queria. Só que aquilo não vai suprir o meu vazio interior. Então, este vazio que nós sentimos, essa falta de sentido da vida e das coisas, nos leva a doenças, não é? Nos leva a frustrações e nos leva à infelicidade. Então, nós passamos muito tempo nas nossas vidas buscando momentos para ser feliz. Nós não somos felizes com o que nós temos hoje, com a nossa família, com as nossas coisas. Quando eu, não é? Quando eu tirar as minhas férias, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver minha casa. Então nós transferimos sempre para depois. Nós temos que buscar no nosso dia a dia
nossas pequenas realizações, a nossa paz. Então nós adiamos, não é? Esperamos até o que ela leu ali, não é? O amanhã pode ser tarde. Vamos aproveitar o dia a dia. Como o Chico Xavier dizia, né? O ontem já foi, me adianta, não é? O que virá, não sei se virá. Então quem adiar sempre para depois, muitas vezes ele perdeu aquele momento da simplicidade, né? De desfrutar aqueles momentos. Então, Joana de Ângeles, né, diz o seguinte: a alegria não é encontrada nas prateleiras dos mercados ou farmácias, mas do recôndito do coração que sente e ama. Não é? Nós achamos que vamos às compras, nós achamos que vamos comprar produtos de beleza, que vamos gastar em 1000 coisas. O que nós fazemos muitas vezes? Nós endividamos. Eu tinha um irmão que era muito engraçado. Então a minha irmã, né, a mais velha, passava os cremes, umas coisas, e assim, ele disse assim: por que vocês passam essas coisas aí na cara? Ele disse, né? Assim, para ficar mais bonita. E ele disse, e por que não ficam? Não é? Muitas vezes, não é? É aquela ideia, eu vou ficar. A ilusão de que nós vamos ficar mais bonitas e vamos ser, por isso, mais felizes. Tudo isso é a busca, não é, da felicidade. Então nós temos que entender que os caminhos que nos levam à felicidade, eles fazem parte de um processo gradativo de conquista pessoal. Não é? Então nós temos que crescer, nós temos que nos preparar, crescer como ser humano, buscar mais a satisfação do nosso espírito, porque o corpo nós vamos deixar, não é? Nosso espírito é a riqueza que nós vamos levar conosco, não é? Então, essa prática para a busca da felicidade, ela tem que ser exercida paulatinamente, aos poucos, não é? Constantemente, num trabalho interior. Olhar, né? Olhar a vida, olhar a natureza, olhar as pessoas, conversar com as pessoas. Olhar uma flor, escutar. Muita gente passa pela vida sem escutar. Como disse Cristo, né? Tem olhos e não vedes, tem ouvidos e não ouvis, porque nós estamos ouvindo o que nós queremos ouvir. Então, sabemos que estamos aqui para progredir, não é? E tomar consciência dos nossos momentos felizes. Se nós estamos bem, se nós estamos com a nossa família, se nós estamos com saúde, né? Se nós estamos em paz, ter consciência de que isso é um momento de felicidade. E muita gente diz, talvez vocês já tivessem escutado isso, eu era feliz e não sabia, que nós não aproveitamos. Muitas vezes nós perdemos alguma pessoa, perdemos alguma coisa e nos damos conta que nós éramos felizes. Nós tínhamos paz, nós tínhamos tranquilidade e não demos valor a isso. Então, ser feliz não é uma questão de circunstância.
Não é estar sozinho ou estar acompanhado. Não é ser bonito ou ser feio, ser alto, ser baixo. Porque nunca nós somos contentes conosco, né? Quem tem cabelo liso, eu queria crespo. Quem tem crespo, vive alisando, né? Eu, quando era mais jovem, eu fazia, como é que era? Os permanentes, né? Meu cabelo é liso. Então, outras vivem alisando. Quer dizer, é uma bobagem até a comparação, mas nós sempre estamos descontentes conosco, não é? Vamos nos aceitar, do mesmo jeito que nós somos. Gordos, magros, branco, preto, enfim. Bonito ou feio. Isso aí não é essencial. Não é? O essencial são os nossos valores espirituais, nossos valores morais, nossos amigos que nós conquistamos, a paz que nós irradiamos. Então, tem que dar uma simplificadinha, né? O relógio já tá meio... É muito difícil nós reconhecermos os nossos defeitos, porque sempre, né, a nossa vaidade, o nosso egoísmo não permite, nosso orgulho, né? Então, nós não nos conhecemos muitas vezes. Se nós não nos conhecemos, nós não sabemos nem o que nós queremos. Não é? Então, muitos de nós acreditamos que a transformação moral é a incorporação de máscara. Nós vemos aqui no centro espírita, né? Muitas vezes nós somos bonzinhos, nós fizemos de bonzinhos para os outros, saímos aqui. E muitas vezes isso é uma máscara, nós usamos uma máscara para mostrar que somos felizes. Não precisamos disso. Nós podemos ter momentos de infelicidade, momentos de tristeza. A vida é assim, intercalada, não é? E ninguém deve imaginar a felicidade sem esforço, sem buscar ser feliz, sem fazer a nossa parte. Nada vem pronto, não é? Dalai Lama, que é o líder dos budistas, não é? Ele diz que o propósito da nossa existência é buscar a felicidade. Perguntamos então, por que não conseguimos encontrar? Todos nós buscamos. Porque nós desconhecemos a nossa essência espiritual. E queremos nos satisfazer com coisas materiais. Não é? Matéria não preenche o vazio de nós mesmos, de uma alma vazia, vazia de sentimentos, vazia de propósitos. Então, nós, como temos este corpo, nós nos confundimos com o corpo, mas o corpo é apenas a nossa casca. Nós temos que cuidar daquilo que está aqui dentro. Não é? Porque é a única coisa que nós vamos levar. Teria muita coisa para dizer, mas eu vou ter que fazer meu encerramento, senão a Lúcia vai brigar comigo, né? Então, nós gastamos demasiadamente tempo e dinheiro, né? Na satisfação de gozos terrenos, em busca de fama, de vaidades, de títulos, não é? Ah, que bonito, eu sou presidente disso, daquilo, sou profissão tal. Ótimo, se tu te realiza na tua profissão, ótimo. Agora, se tu te realizar sendo carpinteiro, tu é feliz fazendo a tua obra. Nós temos que Eu me realizo, agora que estou aposentado, plantando as minhas flores, não é? Então, me realizei, graças a Deus, na minha profissão de professora.
Sou grata, né, por todo o convívio que eu tive, fui muito feliz profissionalmente. Então, diz assim, ó, status, fama, bens materiais são ilusões. Tudo isso vai passar. Não persigamos ilusões. Quando nós levamos uma vida inteira perseguindo ilusão, nunca vão chegar a nada, não é? Tem um poema de Vicente de Carvalho que ele nos fala sobre a felicidade e diz assim: essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a encontramos, porque está sempre onde nós a pomos e nunca pomos onde nós estamos. A felicidade está lá, está lá, está lá, mas não está aqui. Nós não encontramos por isso, não é? E eu não vou poder me furtar de ler um poema contido no livro Parnaso dell'En Túmulo, que foi o primeiro poema, o primeiro livro de Chico Xavier, publicado em 1932. Então, só para concluir isso aqui, tá? Que o quê? Não existe felicidade completa neste mundo. Existem momentos felizes, momentos tristes, momentos de alegria, momentos de tristeza, não é? Então nós temos que procurar viver estes momentos e fazer da nossa vida um motivo de sermos felizes. Não esperar a felicidade pronta, que ela não existe. Só um pedacinho, perdoa, Lúcia. Se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristezas, se há saudades, amargura e de sabor, também há dias dourados de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. E o último verso diz assim: se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amarguras, de triste e rude carpir, também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos no porvir. E espero, né, que eu tenha deixado alguma mensagem que satisfaça e que a paz de Jesus possa estar sempre junto conosco. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã. Possamos meditar sobre o tema, seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, da verdade e da clemência, concede-nos a fonte cristalina da prece, a água do amor, pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração
é a doce quintessência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina, os mais tristes refúgios da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora, do além, pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece acalma as bênçãos do infinito, dos caminhos translúcidos da crença, da ciência. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de frutoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passe e solicitamos aos demais que permaneçam em prece.